Bom dia, dia 11 de abril. Hoje vamos ler 1 Reis 12, 13 e 14. Capítulo 12. A divisão do reino. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nabate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão e lhe disseram: Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós serviremos. Respondeu Roboão: Ide vós até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhai-vos que se responda a este povo? Responderam eles: Se você te tornares servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. E ele, porém, deixou o conselho que os anciões lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele. E lhes perguntou: Que aconselhais vós que respondamos a este povo? Que me disse: Alivia o jugo que teu pai impôs? Os jovens que havia crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a esse povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. Veio Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. Respondeu o rei ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. O rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os que trabalhavam forçados. Mas todo Israel o apedrejou, e ele morreu. O rei Roboão, contudo, conseguiu subir em seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo Roboão a Jerusalém, reuniu toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá: A toda a tribo de Judá, a Benjamim e ao restante do povo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel,
volte cada um para sua casa, pois eu é que fiz esta obra. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali saiu e edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a dinastia de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício no templo do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para seu senhor Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao seu povo: É muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fosse dos filhos de Davi. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como a que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar semelhante fez em Betel. Sacrificou os bezerros que tinha feito, e em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantaram. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º dia do 8º mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Capítulo 13. Homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Chamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá da família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos e ossos humanos, e se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou: o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o, mas a mão que estendera contra ele se secou, e não voltava ao normal. O altar se fendeu, e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei ao homem de Deus: Ora ao Senhor, o teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída, e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei, ó homem de Deus. Porém disse ao rei: Ainda que me desse metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que dissera ao rei. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi?
Mostraram os filhos o caminho por onde se fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Selai-me o jumento. Selaram-lhe o jumento. Ele montou e foi após o homem de Deus. Encontrou-o assentado debaixo de um carvalho e perguntou: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu-lhe ele: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Deus: Não posso voltar contigo, nem entrar contigo, tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Respondeu-lhe ele: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me disse por ordem do Senhor: Faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá. Assim diz o Senhor: porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que o fizera voltar selou para ele o jumento. Este se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão estavam parados ali perto dele. Os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, como também um leão parado junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dito. Disse a seus filhos: Selai meu jumento. Eles o selaram. Ele se foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, parados perto do cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Assim o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou em cima do jumento e o levou de volta à cidade para o chorar e enterrar. Então depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e pratearam, dizendo: ele morreu. Plantearam. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, onde os meus ossos junto aos ossos dele, pois certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de entre o povo tornou a fazer sacerdote dos lugares altos. Qualquer que o queria consagrava o sacerdote dos lugares altos. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua destruição e extinção da face da terra. Aías prediz a ruína de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Lá está o profeta Aías, aquele que falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e botija de mel. Vai ter com ele. Ele te declarará o que há de acontecer
a este menino. A mulher de Jeroboão fez o que ele mandou e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não podia ver, os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua idade. O Senhor, porém, disse a Aías, a mulher de Jeroboão: Vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás. Ao entrar ela, fingirá ser outra. Assim, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças? Eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te exaltei no meio do povo e te constituí líder sobre o povo de Israel. Eu rasguei o reino da família de Davi e o dei a ti, mas tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição. Provocaste-me a ira e me lançaste para trás das suas costas. Por causa disso, trarei o mal sobre a família de Jeroboão, exterminarei de Jeroboão todo homem escravo ou livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da família de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. O Senhor disse: Quanto a ti, levanta-te e vai para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o planteará e o sepultará de Jeroboão. Só este entrará em sepultura, porque foi o único da família de Jeroboão em que se achou coisa boa para com o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que destruirá a casa de Jeroboão. Este é o dia, sim, desde agora. E o Senhor ferirá Israel para que seja como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que tinha dado aos seus pais e o espalhará para além do rio, porque fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi para Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o planteou conforme a palavra do Senhor, por intermédio de seu servo, o profeta Aías. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo de Jeroboão reinou foi de 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera entre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. O nome de sua mãe era Naamã, amonita. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, com os seus pecados que cometeu. Provocou a zelo mais do que o fizeram a seus pais, os seus pais. Também os de Judá edificaram altos estátuas, colunas e postes sagrados sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. Havia também prostitutos cultuais na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações
que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio do rei. Tomou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta do palácio real. Quando o rei entrava no templo do Senhor, os da guarda os usavam e tomavam a trazê-los para a sala da guarda. Quanto ao restante dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Era o nome da sua mãe Naamá, amonita, e Abiás, seu filho, reinou em seu lugar.